Muito bom dia, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez, edição deste dia 7 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias, comigo estão Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito. Bem-vindos. Entramos nos temas do programa de hoje e esta tarde começamos por falar do plano de urbanização, que não vai ser uma resposta aos problemas da habitação em Évora. Esta é uma frase utilizada pelo coordenador da revisão deste plano, que diz que só assim não se conseguirá resolver o problema dos preços elevados, tanto na compra de imóveis como também no arrendamento. Declarações do engenheiro responsável pela revisão deste plano de urbanização, que é a ADN-FM, o engenheiro Jorge Carvalho, no programa Falando Com da semana passada e que esta semana continuamos a explorar informativamente. Luís Pardal, este plano não prevê a expansão da cidade, mas sim a ligação das várias zonas da cidade que estão espalhadas. O que é que achas que deve conter este plano de urbanização e como é que comentas estas declarações do responsável pela revisão do plano de urbanização de Évora? Olá, muito boa tarde. Boa tarde ao Luís, aos meus colegas, aos nossos ouvintes. Sobre este tema, que aliás é um tema que até é recorrente, que nós debatemos aqui, também não é para menos porque de facto tem uma grande importância a vários níveis, sobretudo na qualidade de vida de quem vive e quem visita Évora. Mas começava por dizer que, bem, em primeiro lugar, eu não sou urbanista, atenção. Portanto, eu não quero fazer observações técnicas àquilo que o urbanista Jorge Carvalho disse, mas sou um cidadão que vive em Évora, que tem a sua atividade profissional e atividade política aqui em Évora e compreendo e sinto também as dificuldades que a nossa cidade vive, ao nível da habitação, ao nível da mobilidade, ao nível de acesso a determinados equipamentos. E, portanto, aquilo que me preocupa é alguma falta de visão em termos políticos que a Câmara Municipal tem. Naturalmente que os seus eleitos são os eleitos do Partido Comunista, da CDU, e, portanto, digamos que é essa falta de visão que sublinho e que me deixa com preocupação. Porque há aqui uma visão clara que é, bem, Évora não deve crescer, nós devemos estancar qualquer tipo de crescimento em Évora, portanto, no fundo depois faz-se, de certa medida, temos 3.000 fogos que estão vazios ou que estão alguns deles por recuperar e, portanto, o foco está aí nessa ocupação desses focos. Acontece que é importante talvez fazer uma reflexão sobre aquilo que é que as pessoas de uma forma geral procuram, aquilo que os jovens procuram. Se de facto estas casas têm as tipologias e têm as características que, por exemplo, jovens, alguém que está a constituir família, procura, não é? A verdade é que, passados estes anos todos, não é? A situação está-se a agudizar, porque, enfim, o problema da habitação não é só um problema de Évora, é um problema do país, é um problema em vários países do mundo. Agora, a realidade é que este plano de urbanização não vai resolver o problema da habitação, mas é mais um instrumento que a Câmara Municipal tem ao seu dispor para melhorar a qualidade de vida. E este é que é o ponto. Portanto, a população, quando vem para Évora, ou quando está em Évora, procura qualidade de vida. E, portanto, nós temos que ter consciência de que, nas próximas décadas, não é, vamos assistir a um despovoamento que se vai acentuar cada vez mais. Ora, haverá com certeza um reposicionamento também das pessoas nas grandes cidades. E Évora é, de facto, aqui no Alentejo, essa referência. E, portanto, nós temos que perceber que infraestruturas é que queremos ter no futuro, não é? Que saneamento, qual é que é a qualidade do saneamento que temos? Que os serviços públicos, onde é que eles estão localizados? Como é que as vias de acesso, as principais vias de acesso se desenvolvem? Portanto, algumas delas já estão construídas, mas o seu desenvolvimento nas suas, digamos, lateralidades. E, portanto, acho que é importante, de facto, desenvolver de uma vez por todas, que este executivo da CDU não tem conseguido, desenvolver as zonas de expansão urbanística. Porque a realidade é que são bolsas vazias que a Câmara, de uma forma ou de outra, não está a conseguir concretizá-las. Depois, este plano tem que responder
já, não é? Às questões das mudanças climáticas, das alterações climáticas. Quer dizer, vejo muito pouco abordar-se esta questão. E a verdade é que as cidades do futuro, e nós aqui no Alentejo bem sabemos o clima que temos, e portanto a tendência é agudizar-se, e portanto vejo com, enfim, alguma preocupação para já não se estar a discutir este tema neste âmbito como deveria ser. Depois, outra questão que é importante no plano de urbanização é, de facto, associarmos também aqui a tecnologia e a inovação. Quer dizer, Évora foi uma das primeiras cidades, portanto, que procurou esta perspectiva de Smart City. A realidade é que, entretanto, pouco ou muito pouco temos desenvolvido nesta situação. Quer dizer, instalou-se aqui há relativamente pouco tempo um grande centro, não é, de Big Data da Dexis, né? Salvo erro, da Dexis, e por algum motivo se instalou aqui. É que nós temos determinadas condições que, por exemplo, face a Lisboa, que era o outro polo que poderia acolher este centro de computação, não oferecia, nomeadamente em termos até de temperaturas e da amplitude térmica, as questões da aviação. E, portanto, Évora poderá ser aqui também um polo de desenvolvimento de inovação, e isto tem que estar, em certa medida, refletido nisto que é o plano de urbanização. Ora, tenho aqui outro tema que já abordei, que é de facto a habitação e a desigualdade, mas talvez numa segunda volta aborde esse Já lá tema vamos e então. outro ainda que acho que é Patrícia importante. Machado, olá, boa tarde, bem-vinda. Deste plano de urbanização, que também já abordámos noutros momentos, há esta questão da expansão da cidade ou de cozer as várias zonas da cidade. E o Luís Pardal levantou aqui um aspecto que é das tais bolsas vazias que continuam e permanecem na cidade de Évora, numa cidade que está espalhada, mas que aparentemente não vão ser preenchidos. Isso deveria ser pensado ou não? Achas, como é que achas que está a ser pensado também este plano de urbanização, face àquilo que ouviste? Ora, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, Luís Matias, aos meus colegas de debate. Eu acho que há aqui várias questões. Nós não é a primeira vez que debatemos este tema, e recorrentemente também me parece que o debatemos a partir de um pressuposto que precisa também ser associado, ou seja, ou esclarecido, permitam-me essa expressão. Por um lado, naturalmente ele está a ser discutido e construído, e não é digamos assim, um plano que depois há a tal perspectiva a médio e longo prazo, e há aquilo que tem que ser considerado respostas mais imediatas, digamos assim, que juntamente com outros planos, com outras intervenções, com outras perspectivas de intervenção urbanística aos vários níveis, aliás, como tem vindo a ser desenvolvidas, tem que ser visto em conjunto, portanto não é um plano que, digamos assim, se possa apreciar de forma isolada, sem outras medidas e sem outras intervenções que estão ou que se prevê estar em andamento. Um outro aspecto que queria aqui sublinhar, como foi dito no início, no desafio do tema, seria uma ilusão achar que este plano, como outras medidas que têm sido tomadas também no plano local, responde ao problema seríssimo da falta de habitação ou da resposta que as pessoas precisam. Quem quer viver em Évora, sejam já residentes e querem habitação própria, sejam outras pessoas que precisamos também de captar e que procuram Évora para viver, se lhe possa dar resposta. Porque é mesmo uma ilusão se retirarmos daqui, de facto, o problema de fundo que tem a ver com o custo da habitação, os problemas enormes que existem no acesso e no direito constitucional do acesso à habitação. Até diria, há uma publicação muito recente, que é do FMI, portanto, altamente insuspeito de ser eu a dizer, em que Portugal é o segundo país do mundo, não é da Europa, e já se fosse da Europa já não seria bom, do mundo, onde as pessoas pagam mais pela habitação. Portanto, é o segundo país do mundo. E, portanto, isto deve nos fazer refletir. Temos vindo aqui a discutir várias vezes o problema do impacto das taxas de juro ou de agora destas medidas que foram tomadas no último orçamento pelo PS, portanto, com a sua maioria absoluta, mas que não propriamente contraditado por outros partidos,
à direita que tem a ver com o aumento do preço das rendas. Ora, isto é que estrangula e cria, de facto, sérias dificuldades no acesso à habitação, porque as pessoas não conseguem aceder a qualquer tipo de habitação. Portanto, este é o problema sério. Ao mesmo tempo que se assiste, ainda agora foram conhecidos, uma série de lucros da banca, em que naturalmente não está qualquer questão beliscada a esse nível, portanto, e continuam com aqueles rios de dinheiro. Portanto, o ano passado, no terceiro trimestre, eram 12 milhões de euros por dia, e, portanto, hoje estamos a falar, de facto, de um avolumar desses lucros. Portanto, eu queria sublinhar isto numa primeira volta, porque esta é a questão de fundo. Depois, sobre a questão do plano em si, naturalmente que há aqui esta intenção, e daquilo que percebi das declarações do responsável, tem a ver com esta, de facto, necessidade que não pode ser depois, digamos assim, vista como um não pensar na cidade. Penso que é precisamente o contrário, que é a ligação às várias zonas que já existem. Isto também tem que ser pensado, e é necessário que ela seja vista de uma perspectiva integradora, de ligação, porque nós continuamos a ter este problema, as zonas residenciais nos sítios e as zonas de movimentação onde as pessoas deslocam para o trabalho, concentradas em boa parte noutro, e, portanto, isto tudo tem que ser pensado, e há intervenções que têm vindo a ser feitas e que precisam ser naturalmente contempladas neste plano. Eu acho que nós podemos continuar aqui a especular muita coisa, mas já no outro programa em que se veio a debater esta questão e sobre a zona onde vai ser construído o novo hospital, portanto, continuo a acreditar e a dizer que nesse plano terá que ser pensado naturalmente, e que está a ser pensado, e tenho a ideia que nunca se ouviu nenhum dos eleitos da CDU dizer o contrário, que tem que ser pensado do ponto de vista de estruturas que ali associados. Outra coisa é construir novos polos de expansão de cidade demasiado alargado, quando já existem zonas infraestruturadas, que é bom lembrar isto, infraestruturadas, que o governo de então, portanto, do PS, não quis aproveitar para a localização do novo hospital, mas agora está ali, tem que ser naturalmente associado, nomeadamente a Escola de Saúde e outras infraestruturas, precisam de ser vistas, que não estão infraestruturadas e que precisam de ser tidas em conta. Mas há zonas da cidade que já estão infraestruturadas e que o plano contempla ou prevê que sejam naturalmente aproveitadas. Por fim, nesta ronda, só colocar o seguinte: este aspecto que não está a ser aproveitado do ponto de vista daquilo que é a visão da cidade, também tendo em conta o desenvolvimento sustentável, as questões ambientais. Eu acho que dizer isso ao longo dos últimos anos, em que dos investimentos maiores, se não o maior, até porque as novas exigências que não se colocavam há umas décadas, e hoje temos que também responder. Do ponto de vista, por exemplo, das obras de requalificação e de aproveitamento da água das piscinas, do que está a ser feito no edifício do município, as questões do Life Água Prata, entre tantas outras matérias que naturalmente, até nas escolas, né, de se poder aproveitar, nós precisamos também ter isso em conta, que é a tal visão global e que se não se esgota tudo no plano de urbanização. Olá, Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. E no teu entendimento, este plano de urbanização está a ir no caminho de resposta às necessidades da cidade? Muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde também Luís Matias. Bem, este plano de urbanização de facto não é um tema novo para nós, tem sido discutido e também tem sido discutido pela população minimamente, portanto tem havido algumas sessões em que vamos podendo contactar com algumas destas ideias que foram tratadas na entrevista com o engenheiro Jorge Carvalho. Eu vou tentar centrar ao máximo o meu comentário nessa entrevista, obviamente olhando para este tema concreto da habitação. E é interessante porque fica um bocadinho subjacente à entrevista que o tema da habitação não tem sido um tema fulcral deste plano, nem do trabalho da equipa. Portanto, o trabalho da equipa reside muito na questão da mobilidade. Aliás, eu diria que se este plano de urbanização tivesse um subtema, o subtema seria de facto a mobilidade. O que também é estranho, e já aqui o disse, porque temos um plano de mobilidade, foi feito por uma outra equipa, portanto, se calhar faria sentido que este plano de urbanização tivesse também uma componente muito forte de trabalho noutros parâmetros, se calhar não só na mobilidade, e se calhar eventualmente até alguns dos temas que está a tratar de mobilidade já foram
contratados pelo outro plano. Portanto, seria de facto importante ter aqui uma resposta para a habitação. Mas aquilo que fica subjacente também é que a habitação, enfim, é um tema que o plano não vai poder responder diretamente porque não propõe alargar a área urbana da cidade, portanto não propõe que exista mais disponibilidade de solo no mercado e isso faria objetivamente baixar os preços do metro quadrado e os preços que no final as pessoas pagariam pelas suas casas, portanto não criando nenhuma alteração à partida, por aí o problema mantém-se. Mas é preciso também olhar objetivamente para aquele que é o plano de urbanização que já está em vigor, portanto aquele que tem vigorado nos últimos anos e que essencialmente vigorou na gestão da CDU, portanto a gestão da CDU vai fazer 11 anos, o plano de urbanização tem sensivelmente também esse tempo, pelo menos desde a última revisão, e este plano de urbanização tem pelo menos 2 artigos no seu regulamento que permitem à Câmara Municipal atuar naquilo que é o solo urbano que está disponível. E se nós olharmos efetivamente para os resultados destes últimos 10 anos de gestão da CDU, nós vemos que existe 41% do solo urbano, e atenção que isto são dados da própria Câmara Municipal de Évora, apresentados recentemente, 41% do solo urbano, ou do solo disponível para urbanizar na cidade de Évora, está por urbanizar de facto. Portanto, deste solo urbano, 41% está vazio, sem intervenção. E dentro do espaço das áreas que estão previstas para a habitação concretamente, apenas foram executados 29%. Portanto, existem 71% de área disponível para a habitação e que não foi executada. E é preciso perceber porquê. Até porque cá está, e também há aqui uma expressão muito interessante do engenheiro Jorge Carvalho, quando ele fala precisamente desta questão da execução e dos problemas de execução, a dizer que o problema não está no plano, o problema está na execução. E eu concordo inteiramente com isso. E ele diz uma coisa muito interessante, que é, isto é como na música, é preciso que exista um maestro. E eu aqui acrescento, de facto nós precisávamos que existisse um maestro nestes últimos 10 anos e não houve, portanto nós temos uma banda que está a tocar sem maestro e portanto isto não está a correr bem. E isto vê-se concretamente nestes dados, porque depois a não execução do solo urbano, quando temos uma Câmara Municipal que é quem lidera ou devia liderar aqueles que são os destinos da cidade, de facto isto não é positivo, porque devíamos ter uma Câmara Municipal que chegasse ao pé dos proprietários, que desenvolvesse as ações necessárias para que esses solos fossem urbanizados, para que existisse habitação no mercado, ou que existissem pelo menos terrenos no mercado para que as pessoas pudessem comprar, e a verdade é que isso não está a acontecer. E a Câmara Municipal pode legalmente fazê-lo pelos 2 artigos que eu já aqui referi. Portanto, está munida neste momento com o plano em vigor de fazer isto. Portanto, nem sequer precisa de uma revisão do plano para conseguir esta resposta. Eu acho que o problema assenta exatamente nisto. Por melhor que seja o novo plano de urbanização, com este tipo de gestão da CDU, de facto não vai haver qualquer tipo de influência, porque o plano atual permite de facto haver atuação. Portanto, se nós não temos atuação da Câmara Municipal e se não temos habitação e resposta da habitação, a culpa garantidamente não é no mercado em si, é de facto de quem está à frente da cidade e que não chega, não tem capacidade negocial de chegar ao pé das pessoas que são proprietárias de terrenos e de conseguir atuar. Até podiam fazer e copiar a estratégia que Abílio Fernandes usou noutros tempos, comprar terrenos para depois disponibilizar às pessoas, a custos controlados. Portanto, têm a estratégia, quer dizer, já a experimentaram. Portanto, ideologicamente e tudo, têm isso do lado deles. E não o fizeram. E é preciso perguntar, de facto, aos eleitos da CDU, porque é que não o fizeram. Bem, eu para já pergunto ao Luís Pardal se entende que deve haver este tipo de intervenção por parte do município, apresentadas estas contas do Francisco, de 71% do solo urbano de Évora disponível para construir habitação. A realidade é que não há dúvida, por mais que se queira negar, nós temos aqui um problema de organização, de falta de estratégia e de execução política ao nível da Câmara Municipal. Eu percebo que isto possa não ser, enfim, compreendido por parte, enfim, dos eleitos e de quem apoia este executivo da Câmara Municipal, mas a realidade é que basta sairmos para a rua, falarmos com as pessoas que vivem e que conhecem pessoas que querem viver para Évora e que não têm casas, querem comprar casa e não conseguem.
falem com imobiliários, quer dizer, com agentes imobiliários, façam essa experiência. Enfim, é uma experiência social, nem precisam divulgar nem nada, mas façam uma ronda, quer dizer, deixam aquilo que é as forças ativas da cidade do dia a dia. Por mais que se queira explicar às pessoas que é uma realidade diferente, não, esta é a realidade que é sentida pela maioria das pessoas. E nós temos aqui diversos planos, portanto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estratégico, são fundamentais, alguns deles naturalmente que até decorrem naturalmente da legislação portanto, eles têm que existir. O plano de habitação, de urbanização, de mobilidade, a revisão e a alteração do PDM, quer dizer, tudo isto é fundamental. E nós, o município de Évora, é pioneiro em alguns deles e faz bandeira disso. Agora, a verdade é que talvez seja importante fazer agora um cruzamento e fazer um trabalho profundo e definir uma estratégia profunda em termos de revisão, de reforma da cidade, que é isso que falta, que é agora olhar para estes planos todos e articulá-los. Mas, enfim, mas há, digamos, uma teimosia política em não reconhecer isso, compreendo, mas a verdade é que as pessoas, a CDU está a governar a cidade praticamente desde o 25 de Abril, à exceção de 2 mandatos e meio, 3 mandatos do PS, quer dizer, e não reconhece que tem aqui uma grande cota parte de culpa desta de estruturação em que, em certa medida, a cidade está e que tem muito potencial. Eu gostava muito que este Executivo Municipal pudesse abordar esta questão, que é como é que nós vamos estar, como é que Évora vai estar, por exemplo, em 2050, como é que se perspectiva isto? Quer dizer, isto é um grande plano, mas depois não nos podemos esquecer que há determinadas situações que as pessoas querem ver os problemas resolvidos. Eu dou aqui uma chega para a zona envolvente da cidade, em termos do plano de urbanização. Há caminhos na zona envolvente da cidade que, se fossem assumidos pela Câmara Municipal como caminhos municipais, neste momento são caminhos de terra batida, mas quer dizer, há caminhos de terra batida que têm mais circulação do que se calhar muitos outros caminhos municipais que já estão alcatroados, e que valia a pena o município olhar para eles e pelo menos assumir e despoltar o processo já, que é um processo que até pode demorar algum tempo, mas despoltar este processo de transferi-los para o cadastro municipal. Porque tenho a certeza absoluta, estou-me a lembrar aqui de alguns casos, enfim, um caminho da Azinhaga entre o Santa Luzia e o Santo António, o outro caminho a seguir enfim, da fábrica do Titã, quer dizer que é um caminho que é imensamente utilizado até por pessoas que atravessam a cidade e querem ir para outras povoações fora de Évora. Quer dizer, enfim, tudo isto são questões, estas são questões mais específicas, mas que valia a pena que a Câmara Municipal, porque tem planos em vigor, tem a sua obrigação de planear, mas tem a obrigação de gerir bem o dia-a-dia da cidade. Patrícia Machado, perante este diagnóstico que também aqui fez o Francisco e o Luís, será que o próximo plano de urbanização vai trazer assim tanta novidade em relação ao anterior, ou será que não? Vamos ver, eu tenho a ideia que sim, né? O caminho é para a frente. Sentes que há uma não é necessidade para trás. de reforma do Não, documento existente? há a tal visão que não pode ser feita, no meu ponto de vista, de forma isolada, em conjunto com vários instrumentos que estão ao dispor do município, não só, que têm que ser naturalmente debatidos e que nós estamos a falar de um plano de urbanização com uma perspectiva de trabalho a médio e longo prazo, estamos a falar da revisão do PDM, estamos a falar do plano local de habitação, estamos a falar de várias intervenções que, mais isoladas ou mais em conjunto, convergem naturalmente para aquilo que é uma perspectiva e uma visão de desenvolvimento da cidade, que naturalmente neste momento há a responsabilidade de quem está. Portanto, natural, eu não tenho dúvidas nenhumas que se fosse o PSD ou o PS, nós já tínhamos outro tipo de construção até a favorecer, do ponto de vista especulativo, as questões da habitação e da oferta de habitação. Já não pode ignorar que há um conjunto de casas, naturalmente, que precisam de ser olhadas também como é que é a sua recuperação e a sua utilização ao serviço daqueles que queiram
e que naturalmente adquiri-los. Portanto, não pode ser a cidade, olha, aqueles prédios estão ali, agora vamos construir. Ainda a semana passada coloquei no sim, portanto, aquela questão de Évora ser considerada uma das 10 cidades com melhor qualidade de vida, a única do Alentejo. Isto deve-nos satisfazer? Naturalmente que não, porque o que nós assistimos ainda há 5 dias atrás, naturalmente, é a notícia, como dizia há pouco, de que, por exemplo, o Novo Banco teve 743 milhões de euros de lucro em 2023. E quando o PCP propôs a questão de pôr os lucros do banco a pagar o primeiro impacto do aumento das taxas de juro, quem é que rejeitou? Naturalmente o PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega. É destas questões. Nós tivemos há uns dias atrás a notícia de jovens, fala-se aqui dos jovens, e querem determinado tipo de habitação. O que nós temos hoje, e assim nas notícias, é que os jovens estão a entregar casas ao banco que não os conseguem pagar. E, portanto, vamos lá ver, há questões naturalmente de discussão dos planos e instrumentos ao nosso dispor que não podemos deixar de discutir e temos discutido aqui exaustivamente. Há uma visão naturalmente de cozer, interligar as várias zonas da cidade para porem ao serviço daquilo que é a mobilidade das pessoas, pensá-la, as questões das ligações entre bairros e cidade, as questões das ciclovias, dos acessos, digamos assim, da mobilidade acessível, tudo isso tem que ser e tem sido discutido e tem sido, em alguns casos, intervencionado. E, portanto, tem que se ver estes vários instrumentos em conjunto. Mas procurar criar a ilusão que o problema em Évora ou qualquer outra Évora deste país, no acesso à habitação, está nos planos de urbanização, é, de facto, tentar, aliás, como temos vindo a assistir, pagar com uma borracha aquilo que são as responsabilidades de anos em que não se cumpre o direito à Constituição, e estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, portanto é bom lembrar que é um direito constitucional e que cada vez está mais estrangulado e com maior dificuldade de acesso à grande generalidade dos portugueses, porque de facto muitas vezes não é a falta de casa, é as condições para adquirir ou para arrendar, e isto precisa de ser discutido naturalmente, sem ignorar, não estou aqui a ignorar a questão, mas acho que nós debatemos já o suficiente relativamente a esta questão do plano de urbanização e outros planos em andamento que precisam é ser, estou de acordo, aquilo que seja planeado tem que ser procurado ser executado com os instrumentos que estão ao nosso dispor, isso não há dúvida nenhuma, e portanto isto é um plano a médio e longo prazo que tem essa visão e que esperemos que naturalmente siga em bom caminho. Francisco Brito, com esta conta que tu apresentas de 71% do solo urbano de Évora disponível para construir habitação, então o que aqui falta são mesmo investidores, é dinheiro para fazer as coisas, são investidores. Não encontramos aqui falta de oferta de terrenos que até deveriam baixar o preço, que 71% é um valor enormíssimo. Atenção, há aqui uma questão importante. O 41% do solo urbano da cidade está por urbanizar. Dentro desses 41%, existem várias divisões, várias áreas. Há áreas para equipamentos, para comércio e para habitação. E dentro das áreas para habitação, essas áreas, reformulo. Dentro das áreas todas de habitação urbanas de Évora, as que estão urbanizadas e as que não estão urbanizadas, nós chegamos a este valor. Portanto, ou seja, 71% da zona de solo urbano disponível para construir habitação está livre. A 71% para a habitação está livre. Para a habitação está livre, ok. Neste momento temos 71%. Então, como um vazio destes, o que é necessário são investidores. São necessários investidores. Falavas de intervenção do Estado, de intervenção da Câmara, mas... É preciso ver aqui uma questão concreta. E até é curioso porque, com aquilo que a Patrícia aqui acabou de dizer sobre a especulação e também algo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora também já disse, que era o mercado que não funcionava. E se nós formos analisar bem, a força política em Évora que mais tem promovido a especulação imobiliária é de facto a CDU. De uma forma muito simples, fazendo-se de mortos. Portanto, fazem-se de mortos quando as pessoas chegam, fazendo-se de mortos, obviamente, na gestão da Câmara Municipal. Portanto, um investidor, um privado, um particular, uma família, um casal de jovens, quem quer que seja, que quer construir ou reabilitar na cidade de Évora, dirige-se à Câmara Municipal, quer para pedir informações ou para submeter projetos, seja
de licenciamento, seja de legalização. E aquilo que acontece daí para a frente é uma mão cheia de nada. Portanto, temos uma Câmara Municipal que não consegue responder. Portanto, não há qualquer tipo de investidor que consiga trabalhar nestes moldes. Obviamente que o mercado não funciona assim. O mercado precisa de uma Câmara Municipal que responda, porque se nós formos ver outras câmaras municipais no país, vemos que as coisas resultam. E não é promover a especulação imobiliária, é promover a habitação, porque de facto a habitação é um direito fundamental das pessoas. E se nós formos olhar e analisar concretamente sobre esta questão e aquilo que se passa em Évora, se calhar até vamos chegar à conclusão que a gestão da CDU tem faltado ao cumprimento daquela que é a nossa lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa, porque de facto não está a permitir que as pessoas tenham direito à habitação. E até podemos ir mais longe, podemos ir ao plano local de habitação, que também é interessante um dia explorarmos neste programa, e eu não vou entrar por aí. Até porque, se calhar, vamos perceber, de facto, que esta incapacidade de gestão e de fazer da Câmara Municipal de Évora, concretamente dos eleitos da CDU, é muito maior do que aquilo que, se calhar, as pessoas pensam. E, de facto, é preciso que isso mude. Porque nós, tendo a área disponível, portanto, dentro da área que é urbanizável para a habitação, temos 71% ainda disponível, quer dizer que temos de ter pelo menos um gabinete que se dedique, e que seja um gabinete multidisciplinar, que se dedique a ir ter com as pessoas e a falar com elas, a negociar, no limite chegar à compra da aquisição dos terrenos para que seja a Câmara Municipal depois a colocar de novo no mercado ou promover essa tal habitação pública que têm tanto falado. Mas que, enfim, falam, acenam com essa bandeira, mas depois não executam. Portanto, têm de facto nas mãos essa possibilidade, mas depois não o fazem. E eu sinceramente gostava de ouvir, até mais do que a Patrícia, gostava de ouvir Paulo Raimundo a falar disto, não é? Porque é que existem problemas gravíssimos de habitação onde eles governam. Porque de facto é interessante perceber isto. Falam tanto de habitação pública e depois temos os municípios geridos pela CDU que não fazem habitação pública. São completamente incapazes. Há quantos anos é que a Câmara Municipal de Évora está para reabilitar 12 casas no bairro da Malagueira? Foi anunciado em 2015. Assumiram o poder em 2013. Foi anunciado em 2015. Ainda vamos chegar aos 10 anos desse projeto para reabilitarem 12 casas. Isto é ridículo, desculpem, mas quer dizer, isto é ridículo. E vem a falar de 200 habitações no plano local de habitação, que ninguém sabe onde é que elas estão. O plano local de habitação é até 2026, portanto, se calhar estava na hora de as começarem a mostrar. Portanto, de facto, há aqui questões muito concretas e que a gestão da CDU tem fugido e que tocam diretamente as pessoas, tocam diretamente os éborenses e todos aqueles que vivem à volta. Porque se nós formos falar com as pessoas que trabalham nas fábricas, que trabalham no comércio, e se formos perguntar onde é que estas pessoas vivem, vamos ouvir muitas vezes Reguengos, Redondo, Viana, porque de facto as pessoas têm que viver fora, é onde estão a encontrar casa. As pessoas trabalham aqui, querem fazer a sua vida em Évora e não conseguem, porque têm que procurar habitação fora. Eu conheço pessoas de sítios até bem mais distantes que vieram para Évora trabalhar e que não conseguem manter-se cá e estão a ponderar ir embora porque não conseguem arranjar casa. Portanto, isto é real. Os estudantes da Universidade de Évora, nós temos algo que a maior parte das cidades luta para ter, que é o ter uma universidade, porque uma universidade consegue captar muitos jovens e consegue, à partida, captar muitos residentes. Mas para isso tem que os conseguir fixar, por via do emprego qualificado, com justos salários, obviamente, e por via da habitação. A maior parte dos estudantes que vêm de fora da Universidade de Évora encontram logo uma barreira enorme no alojamento, enquanto estão na universidade. Nem sequer conseguem pensar em viver nesta cidade porque querem fugir, não querem viver cá, não conseguem viver cá. E esse é que é um grande problema. Qual é que é, efetivamente, a resposta concreta, um conceito muito interessante que a CDU gosta muito de repetir. Então eu pergunto, qual é que é a resposta concreta da CDU a estas questões? Fica o teu comentário e, naturalmente, as tuas questões deste plano de urbanização de Évora. Partimos para o tema que nos traz o Luís Pardal e continuamos a focar-nos aqui na zona onde vivemos. Legislativas, já são conhecidos os 14 cabeças de lista pelo Círculo de Évora. Diz o Luís Pardal que está feito aqui um cocktail político entre as sondagens nacionais, o resultado das eleições regionais nos Açores, o início dos debates que começaram esta semana. Luís Pardal, então, que comentário começas tu por fazer, se calhar, a estes 14 cabeças de lista que são conhecidos? Há 2 anos concorreram 15 forças políticas, este ano são 14, porque há a coligação
da AD, que junta o CDS com o PSD e que há 2 anos concorreram separados. Que comentário fazes tu? De facto é isto. Nós estamos a viver um período em Portugal que é de facto um cocktail político, e eu chamo-lhe isto de cocktail político porque de facto reuniram-se aqui uma série de circunstâncias muito particulares, quer dizer, desde as legislativas até às eleições regionais nos Açores, ao abanão que a região da Madeira está a ter. Portanto, de facto, há aqui um conjunto de circunstâncias que são, enfim, muito singulares e que, do ponto de vista da análise política, são interessantes, apesar de que quem sofre com todas estas situações são os portugueses de uma forma geral. Ultrapassando isso, de facto, nós já conhecemos os cabeças de lista e as listas, mas sobretudo os cabeças de lista ao nosso distrito de Évora e, enfim, nós estamos num programa que é sim, não ou talvez. E, portanto, eu até trago aqui, de uma forma muito breve, um sim, talvez, e não a estes cabeças de lista. Quer dizer, enfim, vamos a isso. O sim que eu dou aos cabeças de lista, portanto, eu destacava, por exemplo, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é um partido que sabe que, muito provavelmente, não elege um deputado, enfim, fruto das circunstâncias que todos nós conhecemos. E, portanto, o meu sim, digamos que é este, é um jovem que é aqui de Évora, é da Azaruja, não o conheço, mas, portanto, acredito que foi uma escolha, digamos, acertada do ponto de vista de que é a valorização de alguém que está aqui em Évora, do distrito, e, portanto, que é a valorização também dos jovens. Vive em Lisboa. Pronto, mas tem a sua raiz aqui e também estudou aqui. O outro sim que trago é também a candidata do LIVRE, portanto, de Montemor, é uma pessoa que é de Montemor, que também é conhecida em Montemor, e, portanto, essa nota positiva. E o outro sim que também trago e que destaco é ao Partido Socialista, ao Luís Dias, portanto, tem um percurso associativo muito grande, foi Presidente de Câmara, que já saiu e, portanto, sendo agora candidato, portanto, na altura era o Presidente de Câmara mais jovem do país, quando foi eleito, fez um bom trabalho em vendas novas e é Presidente da Federação e é uma pessoa que é motivadora e que tem uma grande capacidade política. O meu talvez vai para a AD, para a Sónia Ramos, que eu conheço pessoalmente e, portanto, acompanho em certa medida o seu trabalho como deputada. Foi uma surpresa, confesso, portanto, até achava que poderia ser outro candidato, mas naturalmente que não estou, digamos, internamente ligado ao PSD e, portanto, a verdade é que é aqui um reconhecimento do seu trabalho, é uma renovação do mandato, se conseguir ser eleita, mas o meu talvez é, digamos, que é esta nota de que seria importante que a AD tivesse a capacidade de trabalhar com as forças vivas do distrito de Évora e que não fosse apenas, ou sobretudo, com as câmaras municipais e com os eleitos que estão diretamente relacionados ao PSD, ao partido. O meu não vai para a Iniciativa Liberal e para o PAN. Portanto, são candidatos que não vivem em Évora, mas também não são e não têm esta ligação. E um não mais redondo vai para a CDU, porque de facto eu acho que há aqui uma desistência clara da CDU face àquilo que é o distrito de Évora. É alguém que não tem esta relação com o distrito, enfim, estudou em Évora, eventualmente até na minha altura, mas enfim, eu acho que é um pouco como o Chega, mas o Chega tem uma agravante ainda muito maior. Mas que há uma falta de consideração, e esta é a leitura que faço, justa ou injusta, mas é uma falta de consideração àquilo que são as pessoas, os militantes, os independentes, mas associados a estes partidos. Há uma falta de consideração para com estas pessoas que estão aqui no distrito, que trabalham nas estruturas e que dão a cara e que andam aqui já há bastantes anos e, portanto, acho que foi uma escolha negativa por parte da CDU. O Chega tem esta, mesmo para terminar, o Chega tem esta componente negativa, porque de facto, quer dizer,
é o partido que dá banhos de ética todos os dias, não é? Todos os dias está a dar banhos de ética e a seguir vai buscar um paraquedista que vem de Faro, que era do PSD até há meia dúzia de dias, que ia na lista, era quinto lugar de Faro, e agora de repente, bumba, aparece em Évora. Pronto, eu sei que isto deixou dissabores em muita gente, mas espero que isso faça pensar, que as pessoas pensem sobre esta circunstância. Patrícia Machado, temos então 14 cabeças de lista pelo Círculo de Évora já conhecidos, até já se sabe qual a ordem em que os partidos vão aparecer no boletim, inclusive esse sorteio já está feito, portanto os dados, digamos, estão lançados no Distrito de Évora. Um comentário a estes cabeças de lista, como trouxe aqui o Luís Pardal, este cocktail, chamou-lhe ele um cocktail político que está agora, que vivemos atualmente. Eu não vou fazer comentários aos cabeças de lista, naturalmente. Eu percebo que o Luís Pardal queira desviar a discussão daquilo que são as questões concretas. Mas não vou estar a fazer, não vou fazer comentários aos cabeças de lista, exato, porque naturalmente o que está aqui em causa é o que é que cada um deles defende e o que é que cada um deles tem mostrado na prática. E eu acho que é isso que é importante para os nossos ouvintes, quando a 10 de março teremos uma oportunidade, cada um de nós, talvez seja a única coisa na vida em que somos iguais, quer nós que vivem do seu trabalho, tanto no dia a dia, com tantas dificuldades que estamos a enfrentar, como o voto de um Champalimau, ou de um Mel, ou de qualquer um outro banqueiro. E, portanto, temos que aproveitar, de facto, essa oportunidade e discutir, de facto, políticas concretas. Eu acho que, de facto, o que é uma grande falta de consideração para quem aqui vive e trabalha neste distrito, é de facto ser eleito e não levar a voz os problemas, as reivindicações à Assembleia da República, que é para isso que são eleitos. E, portanto, eu até, de facto, eu continuo a dizer, não me admiro que o Luís Pardal queira desviar a atenção, mas o que é facto é que o PS elegeu 2 deputados e vê-se quais foram as propostas concretas para o desenvolvimento do distrito, ou quando foram propostas concretas, por exemplo, do PCP, que nem elegeu deputado nas últimas eleições legislativas e que teve um conjunto de propostas concretas para desenvolver o distrito e para dar resposta aos problemas concretos de quem aqui vive e trabalha, e como é que eles votaram. Pronto, ainda agora estávamos a falar de residências estudantis, das questões da habitação. Em cada uma delas, portanto, contou com o chumbo e com a rejeição dos deputados eleitos pelo Partido Socialista. Isso é que é falta de consideração e de respeito, e não vou fazer naturalmente considerações àquilo que o Luís colocou, que já agora está muito mal informado sobre a ligação da atual deputada, com um trabalho ímpar e destacadíssimo na Assembleia da República, e que o que conta naturalmente é aquilo que é o seu compromisso para com quem aqui vive e trabalha, naturalmente, e a sua ligação e participação durante anos no distrito de Évora. Partilha da visão do Chega, então. Agora, não deixa de ser curioso que o PS queira fazer aqui uma colagem, porque naturalmente alimenta-se do Chega e o Chega do PS, porque o Chega naturalmente, pela falta de respostas do PS, vai instrumentalizando os problemas, e o PS naturalmente, acenando o perigo da direita, vai captando todos aqueles que tenham receio disso. Pronto, mas eu não queria discutir essa questão. Queria discutir, de facto, o dia 10 de março, tão conhecidas, portanto, sabemos o que é que vai estar no boletim de voto. Agora é hora de cada um daqueles que vive e que vota no distrito de Évora, portanto, poder também fazer a reflexão necessária sobre aquilo que cada um propõe, aquilo que é a prática. E, de facto, o que a vida demonstra é que nós vamos eleger 230 deputados, no distrito de Évora são só 3, e, portanto, temos que pensar quem é que são esses 3 para levar de facto aquilo que é as exigências, as respostas, as imensas potencialidades que o distrito tem. E o que temos assistido, e o que assistimos nestes últimos 2 anos, foi de facto um Partido Socialista com uma maioria absoluta, que, procurando libertar-se daqueles que condicionavam para fazerem políticas de esquerda, teve políticas de direita, e está à vista de todos os degradação das condições de vida de quem vive e trabalha, não é só no distrito de Évora, mas também no distrito de Évora. Mesmo questões que tinham avançado, eu vou dar aqui o exemplo do direito à reforma antecipada sem penalização dos trabalhadores das pedreiras, grande conquista naturalmente, por luta daqueles trabalhadores que há 20 anos reivindicavam e por proposta concreta do PCP,
que o PS na altura não deixou ir tão longe quanto necessário, porque colocou lá 2 cláusulazinhas que naturalmente limitaram muitos daqueles trabalhadores, por exemplo, da transformação e da serração, que também tinham direito, porque é um trabalho igualmente de penosidade e com ligação concreta, e que agora está a procurar atrasar e regredir nesse direito. E, portanto, estes são daqueles exemplos concretos que nós precisamos ponderar no dia 10 de março, nesta perspectiva de que é hora de facto de acabar com um conjunto de injustiças, dos caminhos que nos trouxeram aqui, do PS, PSD, CDS, daqueles que agora fazendo-se cara de novo, estavam lá todos no corte dos salários e das pensões, como por exemplo a Iniciativa Liberal e o Chega, vieram todos do mesmo lado, e portanto se queremos avançar, para isso naturalmente considero que é preciso um deputado da CDU, naturalmente, voltar a ter um deputado da CDU na Assembleia da República, para fazer avançar um conjunto desses direitos, e estou muito confiante que isso é possível, até por aquilo que tenho participado, e de facto as pessoas não estão contentes com o que está e querem outra coisa, naturalmente, é preciso refletir que outra coisa é essa. Francisco Brito, e um teu comentário a este cocktail político que temos agora que já são conhecidos os cabeças de lista pelo Círculo de Évora, começam a sair sondagens nacionais, essencialmente, não há depois outros desenvolvimentos e outros cálculos de círculos eleitorais, também eleições nos Açores. Que comentário faz este cocktail político que o Luís Pardal aqui nos trouxe? Ora, de facto, já temos aqui alguma informação que nos possa fazer avaliar melhor este contexto e, acima de tudo, eu gostava de falar objetivamente sobre esta questão que confesso que me faz alguma confusão, que são estes paraquedistas que vêm concorrer pelo nosso distrito, que, enfim, pouco ou nada tem a ver com ele. Parece mais uma gestão administrativa de candidatos, com diferentes motivos e razões consoante as forças políticas, naturalmente, e o seu peso ou falta dele em termos nacionais, mas depois com este caso que me parece completamente degradante do Rui Cristina, que, enfim, acérrimo defensor do Algarve, que percebe que não vai ter lugar à partida elegível pelo Algarve na AD e então de repente salta para o distrito de Évora, foi onde o Chega lhe arranjou lugar, para ser cabeça de lista, e isto não só, acho que é um enorme desrespeito pelos outros militantes do Chega, que, enfim, percebo em qualquer força política isto seria sempre um desrespeito, mas a verdade é que, acima de tudo, é um desrespeito enorme pelos valores que andavam a apregoar e que, afinal, todos percebemos, já todos desconfiávamos, mas temos a certeza agora que, de facto, não os têm. Portanto, a questão do limpar Portugal, não sei se não é, de facto, uma questão de andar a limpar tudo o que mal existe nos outros partidos, para eles acumularem dentro deles uma espécie de ecoponto político. Portanto, vamos ver o que é que as eleições trazem, mas parece mais que o Chega se está a tornar nessa espécie de contentor. Depois temos as outras realidades, não é? Portanto, temos o PS, que não sei se de facto esta mudança de candidatos é um assumir que os outros que lá estavam não fizeram nada pela defesa do distrito nesta legislatura, e de facto isso temos vindo a constatar aqui no programa, e acima de tudo, e o mais grave é que temos constatado na realidade do nosso distrito, e então escolhem alterar. Pronto, eu percebo que escolham Luís Dias, porque de facto estava no último mandato como Presidente de Câmara, apesar de ter assumido o compromisso com a população para o terceiro mandato, afinal é só meio mandato. Eu creio que isso não foi explícito na candidatura, na última candidatura autárquica, e isso também não me parece correto, mas pronto, isso deixo para o próprio e para o Partido Socialista, e de facto fazem esta gestão porque, enfim, não tem se calhar mais sítio nenhum. Falava-se na CCDR, pelos vistos não teve lugar na CCDR, tiveram que o colocar na candidatura à Assembleia da República. Isto para mim parece-me também triste, porque acho que acima de tudo as pessoas têm que ocupar o lugar de deputado pelo distrito, pelos objetivos que defendem, pelas capacidades que têm, não porque, enfim, é o único lugar onde se podem encaixar. E nisto também comentar obviamente a escolha da CDU, que, enfim,
eu percebo que tenham esta lógica que qualquer pessoa que pudessem pôr na lista é um bocado carne para canhão, porque enfim, já sabem que já desistiram do distrito há bastante tempo, portanto já sabem perfeitamente que praticamente não têm hipótese de eleger e então escolhem uma pessoa qualquer, porque enfim, para eles é insignificante quem é que vem. Mesmo assim, eu acho que podiam mostrar mais alguma seriedade e mostrar de facto que tinham pessoas com valor e com capacidades no distrito. Eu pensava até que tinham, confesso, pensava que tinham. Pelos vistos, a CDU e o Comitê Central acha que não tem pessoas com valor no distrito de Évora que pudessem encabeçar a lista. Sinceramente, fiquei espantado com isso, mas percebo que, enfim, também para as pessoas entre votar no Bloco, votar na CDU ou votar no PS, as pessoas mais ou menos estão a preferir, esse tipo de eleitorado está a preferir votar no PS, portanto, enfim, a CDU terá mesmo muito poucas hipóteses de eleger. E aqui também uma nota positiva para a escolha da doutora Sónia Ramos, que de facto fez muito trabalho pelo distrito, eleita pelo PSD nas últimas legislativas e que volta a ser candidata, é do distrito, vive no distrito, tem compromissos autárquicos também no distrito, portanto é uma pessoa que eu particularmente acompanho de perto o seu trabalho, por isso posso afirmar, de facto trabalha bastante. Confesso que às vezes não percebo bem como é que consegue ter capacidade para produzir tanto e de facto produziu muito, não só todo o contexto formal do que é ambiente da Assembleia da República, com questões formais ao Governo, com propostas para o Orçamento de Estado, de facto há mesmo muito trabalho pelo distrito e eu acho que isso é de valorizar e a Direção Nacional do Partido Social Democrata e depois com a coligação com o CDS e com o PPM valorizaram também este trabalho e decidiram que seria novamente a cabeça de lista ao distrito e eu acho bem e também daqui os meus parabéns para a candidata, tenho a certeza que fará uma boa campanha e que merecerá a confiança dos eleitores do distrito de Évora. Numa segunda ronda, agora um pouco mais rápida, a questão que vos lanço, espero que a aceitem, é, nesta análise ao tal cocktail político, o que é que acham que vai ter aqui mais influência agora nos tempos mais próximos, mais imediatos? O que aconteceu nas eleições regionais dos Açores e toda a mediatização que foi feita, ou seja, não é propriamente o que lá se passou e o que lá está a acontecer, mas o que está a ser mediatizado, as próprias sondagens, a mediatização das sondagens e o resultado que é transmitido às pessoas. Temos protestos que estão na rua, por exemplo, das forças de segurança, que parecem não acalmar, não parecem tão visíveis, mas permanecem. Há outros protestos, como aconteceram dos agricultores, também continuam noutros locais. O que é que acham que tem aqui, pode ter mais influência no evoluir do eleitorado? Luís Pardal. Eu quero responder à tua questão, mas antes eu tenho mesmo que dar aqui 3 notas relativamente àquilo que foi aqui Agora falado. sim, já estamos a ouvir o Luís Pardal em condições. Sim, estava a dizer que eu vou responder à tua questão, mas antes disso eu tenho que fazer aqui 3 notas muito breves relativamente àquilo que foi aqui falado. A CDU ter um candidato forte é positivo, não é? Porque é um dos poucos distritos onde poderá conseguir eleger. E eu fui um dos que lamentou, até João Oliveira, não ter sido eleito, porque até acrescentava em termos de discussão parlamentar. Agora, ter a CDU enfraquecida, esta escolha enfraquece a CDU. Pode não se reconhecer, mas a CDU depois vai tirar, espero eu, consequências das suas decisões e terá que fazer essa reflexão interna. Ninguém esperava estas eleições precipitadas e, portanto, isto não é uma mudança de lugares. Portanto, Luís Dias não é aqui uma mudança de lugar. Ninguém contava com estas eleições precipitadas, mas a realidade é que é um candidato que tem é um profundo conhecedor do Alentejo, é um autarca, é alguém que desenvolveu pelo Alentejo e que conhece muito bem os desafios que são transpostos, não é? Em termos do cluster da saúde, da agricultura e do regadio, do desenvolvimento do turismo que nós temos no Alentejo e também da cultura, que é importante referirmos esta questão, até porque temos Évora, capital europeia da cultura. A questão do comboio, que está para breve, com as plataformas logísticas, não nos podemos esquecer. A questão do IP2, a habitação, o cluster da aeronáutica. Mas onde é que Luís Dias defendeu agora, isso? O Luís Dias tem defendido isto ao longo dos anos. Nas reuniões da Federação. Pardal, como é que é possível? Tudo aquilo que o PS chumbou há uns meses, agora é que vai ser. Não, isto está a ser concretizado. Isto está a ser concretizado. O Bloco de Rega de Reguengos
já deve Sim. ir para aí na quinta ou na sexta Como é que pedra é Não, e ainda possível? não há nada. o bloco de rega do Alqueva está a ser expandido ao longo destes anos e as pessoas sabem disso. Haja mais A 50. realidade é que o Luís Dias é uma pessoa que tem este conhecimento profundo, já foi presidente da CIMAC, portanto, é um articulador da região. Eu percebo que isto não se queira ouvir os meus colegas, mas, bem, fiquei sem tempo para responder Sim, a outra questão. basicamente. 5 segundos. Os Açores não é transposto para as questões nacionais e quem tem que dar essa resposta e essa estabilidade política é o PSD, não é o PS, mas enfim, tem que lidar com o Chega. Foi este homem que foi eleito, foi o primeiro português a fazer uma coligação com o Chega. Agora tem que resolver isso internamente. Patrícia Machado, nos próximos tempos, o que é que temos aqui de maior influência para o pensamento dos eleitores e para o movimento dos eleitores? A mediatização destas eleições nos Açores, o que daí decorre naquele local específico, as sondagens, também os protestos continuam a existir e temos um protesto que é significativo das forças de segurança. O que é que tu achas que vai mobilizar e fazer com que os eleitores pensem mais em quem vão votar e como vão votar? Eu penso que, de facto, os eleitores, e tenho muita confiança de que os eleitores vão refletir aquilo que são a necessidade de resposta aos seus problemas e a forma melhor de lhe dar essa resposta. As sondagens, diria assim, portanto, condicionam muito e acertam pouco. Ainda agora nos Açores se viu, né? Portanto, davam 2 dias antes o PS a ganhar e o que se verificou foi outra questão. Eu também percebo que haja esta tentativa, que não é nova, naturalmente, já estamos habituados a elas, a tentar colar a CDU a uma força que não conta. Mas lamento desiludir que a tendência naturalmente nas últimas eleições, quer na Madeira, quer nos Açores, não foi essa, e ficámos um bocadinho assim Ganharam, mas não relativamente aos elegeram. Açores, davam-nos todos em perda, não subimos muito, mas acrescentámos, na Madeira duplicámos a nossa votação e, portanto, davam-nos 0, qualquer coisa por cento. A verdadeira sondagem é no dia 10 de março. E o que vai estar em causa a 10 de março não é se tem olhos azuis ou se tem cabelo louro, aquele que vai para lá. É as propostas que defende. E o que as pessoas precisam naturalmente refletir é dos 3 deputados que elegem no distrito de Évora e que, naturalmente, o que é possível é o PS, é o PSD e é a CDU, porque naturalmente é essa, portanto, digamos assim, a tendência que as pessoas têm que perceber onde é que vão concentrar o seu voto. E aquilo que temos assistido é um PS, um PSD com ou sem o CDS, neste caso vai com o CDS e o PPM, que nos trouxeram até aqui neste caminho. Os problemas da habitação, do custo de vida, dos baixos salários, das reformas, dos polícias, das forças de segurança, da agricultura. Estas movimentações existem porque não são dadas respostas aos problemas das pessoas. E tem havido propostas concretas e tem havido força e voz para lhe dar expressão. A questão é como é que têm estado aqueles que têm maioria. E o que vai estar em causa no dia 10 é que correlação de forças é que sai da Assembleia da República. E as pessoas também sabem, quando a CDU teve mais força, as coisas avançaram. Perdeu força e as coisas regrediram. E, portanto, a melhor forma, naturalmente, de conter a direita para aqueles que possam ter receio, percebo que tenham receio, é votar na CDU para também obrigar o PS, naturalmente, a ter políticas de esquerda. E a gente viu que foi estes 2 anos, com 2 deputados do PS e um do PSD, e que o distrito perdeu voz naturalmente e representação a partir de propostas concretas na Assembleia da República e de expressão para lhe dar resposta. E é isso que eu espero que, de facto, os eleitores, dia 10, reflitam o que é que querem para a sua vida. Francisco. Se é avançar, se é ficar na mesma, se é recuar. Francisco Brito, dentro desta lógica, a Patrícia trouxe aqui um outro elemento também pertinente, que é o facto de, no distrito de Évora, só se elegerem 3 deputados. Portanto, temos 14 candidatos, ainda há pouco falámos disso, mas os eleitores, com este cocktail que já aqui foi lançado, vão decidir apenas para 3 partidos. E habitualmente são 3 partidos que elegem, nas últimas eleições isso não aconteceu, foram só 2, mas habitualmente são 3 partidos que elegem cada um deputado. O que é que vai ter aqui mais influência
no pensamento dos eleitores destes fatores que já aqui referi, a tal mediatização das sondagens, o que pode acontecer nos Açores, como exemplo, ou os protestos que continuam na rua? Eu acredito que não há uma grande alteração em face daquilo que foram as eleições legislativas de 2022. E isto porquê? Porque os eleitores do Distrito de Évora, se querem eleger alguém do distrito que os representa, objetivamente estão a discutir o seu voto entre o PS e a AD. Portanto, no fundo, todas as outras forças políticas, as que se apresentam com candidatos do distrito, praticamente não têm hipóteses de eleição, e todas as outras, como a Patrícia aqui falou e como Chega, apresentam pessoas que não têm nada a ver com o distrito. Portanto, se estamos a falar de deputados para defender o distrito, de facto têm que conhecer bem o distrito e, acima de tudo, têm que partilhar das suas vivências. E, nesse caso, eu acho que estamos aqui, de facto, a discutir qual é que é o balanço entre o peso que terá o PS e o peso que terá a AD. Obviamente que será sempre de 2-1, não é? Portanto, alguém ganha 2 e o outro 1. Eventualmente há sempre a probabilidade de algum outro partido eleger um terceiro e ficar 1-1, com menos probabilidade, e de facto eu acho que vai haver uma grande ponderação dos eleitores do distrito neste sentido. Portanto, se querem ou não ter uma mudança de governo, se querem ou não ter uma grande mudança na Assembleia da República, e isso obviamente que é importante votar na AD, porque, enfim, o Partido Socialista mantém exatamente a mesma linha, as mesmas diretrizes governamentais e de opção política que tem mantido até aqui, que nos trouxe até aos problemas que nós hoje debatemos e que muito até temos debatido neste programa. Portanto, se de facto os évorenses e os habitantes do distrito de Évora querem uma mudança, de facto têm essa opção única, por mais que, enfim, eu às vezes vou falando com algumas pessoas e dizem-me que ou gostam de algumas propostas da IEL, ou gostam de umas propostas do PAN, ou assim, mas objetivamente esses votos, sabemos que no sistema eleitoral atual em Portugal, que está em vigor, é que caem em saco roto. Portanto, infelizmente, e eu digo infelizmente porque obviamente que isso não beneficiaria a AD, mas eu acho que é infelizmente porque as pessoas devem ter representação acima de tudo. E de facto devíamos ter uma reforma. Na altura, em 2022, Rui Rio propôs essa reforma e isso não aconteceu, e de facto devia haver para que também se valorizassem esses votos. Agora, no contexto atual, acho de facto que vai ser desta forma. Sim, não ou talvez. Luís Pardal, o que trazes para concluir o programa, rapidamente? Eu trago um sim à inauguração do Centro de Convívio do bairro Santo António. Portanto, finalmente foi inaugurado este projeto que é esperado já há muito tempo, há quase 2 décadas, e conta agora com estas instalações modernas. Portanto, desejo aqui muita força a todos os membros da Associação de Reformados e Idosos do bairro Santo António, e digamos que é aqui uma prova clara de que não tem problemas em elogiar quando as situações avançam. O problema não é esse, o problema é que, enfim, em 10 só há uma ou 2 que avançam, enfim, mas é aqui esta nota positiva para esta inauguração. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez? Sim, poderia também dizer que CDU é obra de facto, e de facto essa inauguração é positiva, mas em trago 10, um não. em 10. Trago um não porque há 5 dias que entraram em vigor os tais aumentos de preços nas telecomunicações, 4,6% de aumento, e nos correios, portanto serviços públicos que naturalmente depois têm consequências na vida de cada um e que vem na sequência das privatizações desses serviços tão importantes, que é o CTT e a antiga PT, e de facto é um não redondo a este caminho, naturalmente, de criar mais dificuldades na vida das pessoas. Francisco Brito, e tu que trazes um sim, não, talvez? Telegraficamente trago um não àquilo que continua a acontecer na Ucrânia. A guerra na Europa não acabou e era importante ouvir os candidatos a primeiro-ministro, o que é que eles pensam sobre isto, o que é que propõem que seja a posição de Portugal sobre
sobre esta questão, porque de facto a situação na Ucrânia está a sofrer algumas alterações negativas, está cada vez mais preocupante e de facto é importante lutar contra isto, porque não queremos que a guerra continue na Europa nem em lado nenhum. E assim chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, edição do dia 7 de fevereiro, com Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito. O meu nome é Luís Matias e de hoje a uma semana cá voltamos novamente às 6 da tarde, mas sempre que quiser ver e ouvir, pode aceder ao site dianafm.com e lá tem os links para ver todos os programas e ouvir todos os programas quando quiser. O encontro está marcado para a próxima semana. Até lá.